Me diz uma coisa, você gosta dos carros antigos? Na parte 2 desse vídeo eu te apresento os 5 carros mais queridinhos do brasileiro. Alguns estão na lista por serem muito colecionáveis e outros por serem verdadeiros fenômenos de vendas. Então começa essa lista, te apresento o 5º colocado. E se você gosta de carros antigos, já pode se inscrever no canal. Na 5ª posição está o Chevrolet D20. Essa caminhonete é um sinônimo de qualidade, durabilidade e robustez. Sua mecânica é simples e acessível, o que a torna uma opção muito confiável. Além disso, é um veículo que inspira confiança e segurança, com um design atrativo, mesmo após vários anos de existência. Ela é econômica e potente, sem surpresas desagradáveis. Posso dizer que é uma verdadeira lenda. Dirigir um carro desses é uma experiência diferente para quem já teve picapes mais modernas. É ótima para dirigir e extremamente confortável. Ela é robusta, resistente e tem um visual que, pessoalmente, eu acho muito bonito em comparação com caminhonetes mais recentes. Tem boas retomadas e potência de sobra, graças ao motor turbo diesel da Maxion, que é ótimo. A caçamba é enorme nas versões de 2 portas. Além disso, é econômica, o que é uma vantagem em tempos de gasolina cara. Fazendo uma média de 11,8 km por litro, ela se torna uma opção muito econômica. É uma das melhores caminhonetes mais brutas que já rodaram pelo Brasil e, se bem cuidada, chama a atenção de quem entende do assunto. Elas têm se valorizado muito nos últimos tempos, hein? Especialmente as séries mais completas, como a série Champion, que possui ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, volante escamoteável e turbo original de fábrica. Os para-choques em plástico dessa versão também são diferentes do padrão das séries normais. Em resumo, é um carro antigo que possui opcionais que muitos carros 0 km não têm atualmente. O custo-benefício é incomparável quando comparamos a um carro 1.0 básico, sendo que uma D20 completa pode ser adquirida pelo mesmo valor. É uma caminhonete maravilhosa que oferece conforto, espaço e estabilidade. É verdade que o acabamento é simples e, por ser antigo, não possui diversos opcionais. Afinal, é um modelo raiz das antigas. Seu motor é potente e impõe respeito no trânsito. É uma verdadeira força de ferro, capaz de enfrentar trabalhos pesados sem falhar. Uma caminhonete conhecida por sua alta capacidade de torque e baixo consumo. Seu motor diesel possui 86 cavalos e 27 kg de torque a 1.600 RPM, em conjunto com o câmbio manual de 5 marchas até o ano de 1992. Os fãs de picapes dos anos 80 sempre sonharam com a D20 e esse sonho persiste até hoje, pois o modelo da GM, lançado em 1985, é um dos carros antigos mais queridos do Brasil. A D20 é anunciada nas versões de cabine simples e dupla. Até hoje, ela é admirada por sua robustez, inclusive nas variantes com tração 4x4 que foram introduzidas somente em 1989. Na 5ª posição da nossa lista está o Volkswagen Santana. O Santana é um sedã médio que a Volkswagen produziu no Brasil entre 1984 e 2006, sendo um dos modelos mais vendidos na China, mas como um sedã compacto. Gostou do Santana chinês? Então vamos combinar, se eu tiver bastante comentários a respeito, posso fazer um vídeo sobre ele. O Santana foi um marco na história da marca alemã do Brasil, pois foi o primeiro carro de luxo que a Volkswagen colocou no mercado brasileiro. Inicialmente lançado como uma resposta aos concorrentes Ford Del Rey e Chevrolet Monza, o Santana tinha linhas funcionais e proporções adequadas para um sedã executivo, com faróis simples, grade frisada, características da Volkswagen e lanternas horizontais na traseira. O Santana foi oferecido em 3 versões: CS Comfort Silver, CG Comfort Golden e CD Comfort Diamond, sendo essa última a versão de luxo, que contava com spoiler dianteiro, lavador de faróis, rodas de liga leve e aro 13 polegadas, entre outros itens exclusivos. O interior do Santana tinha bancos com bom acabamento, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, exceto o 5º passageiro, apoio de braço central traseiro, luzes de leitura e faróis de neblina na versão CD.
O porta-malas tinha capacidade de 394 litros, mas sua abertura era com tampa de pescoços de ganso. O Santana foi equipado com um motor AP800 de 1.8 litro, uma versão modificada do motor do Gol GT, com transmissão manual ou câmbio automático de 3 marchas com conversor de torque, mas sem assistência eletrônica. O Santana, com motor 1.8 carburado, entregava 92 cavalos de potência a 5.000 RPM e 14,9 kg de torque a 2.600 RPM quando abastecido com álcool. Um motor extremamente robusto e valente que impulsionava o carro numa aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 11,9 segundos e atingia uma velocidade máxima de 171 km por hora na versão manual de 2 portas. O consumo de combustível era de 13 km por litro na estrada e 7,1 na cidade, auxiliado por um econômetro primitivo baseado em luzes de LED para indicar mudança de marchas e condução econômica. O Santana tinha suspensão Mark Pearson de rolagem negativa na frente e eixo traseiro de torção com buchas deformáveis. Em 1987, uma nova política do governo autorizou o aumento de preços em produtos novos, o que levou as marcas a fazerem pequenas modificações nos carros para poderem serem comercializados como novos. O Santana foi produzido por aqui até meados da década de 2000, deixando uma história e saudade para os fãs do modelo, e se tornou sim um dos carros mais queridos do Brasil. Caso esteja gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, aqui sempre valorizamos e trazemos curiosidades dos carros antigos. Falando nisso, seguimos com a terceira posição da nossa lista com o Ford Del Rey. O Ford Del Rey foi lançado em 1981 com uma missão quase impossível: substituir o icônico Ford Landau, que saiu de linha em 3 de abril de 1983 na fábrica do Ipiranga, em São Paulo. O projeto do Del Rey foi derivado de um projeto da Renault francesa, adaptado para a realidade da Ford brasileira. O carro pode ser criticado pela missão atribuída, mas ele apenas refletiu o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época. Nos Estados Unidos, os grandes carros com motores V8 estavam sendo substituídos por produtos menores, mais leves e com motores menores, geralmente de tração dianteira. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil com a chegada do Del Rey, que também originou a perua Scala, uma variante mais luxuosa da Ford Belina, derivada do Ford Corcel 2. O Del Rey foi projetado com uma abordagem americanizada com base no Ford Corcel 2 para compartilhar a plataforma e usar o motor CHT 1.6, que também era de origem Renault. O Del Rey pesava pouco, mais de 1 tonelada, ou seja, muito mais leve do que o Landau, e também era bem menor que o suntuoso sedã dos políticos da época. Isso resultava em um carro mais ágil para o dia a dia, especialmente em termos de economia de combustível, já que era apenas 2 anos após a crise do petróleo, que obrigou as montadoras a abandonar os grandes motores V8. O Del Rey foi lançado com o motor 1.6, que era movido a álcool, entregando 69 cavalos de potência a 4.800 RPM e 12,4 kg de torque a 2.800 RPM. Com transmissão manual de 5 marchas, o Del Rey tinha um desempenho modesto, acelerando de 0 a 100 km por hora em eternos 21,6 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 139 km por hora. O baixo desempenho continuou sendo uma característica do Del Rey até 1989, quando o sedã executivo da Ford se beneficiou da parceria auto-latina, recebendo o motor AP 1.8 com 87 cavalos de potência na gasolina e 14,3 kg de torque. Caso você não saiba, essa Auto Latina foi a junção da Volkswagen e a Ford, onde compartilhavam algumas tecnologias entre si. Curiosamente, a Ford nunca usou no Del Rey o motor CHT Fórmula, o mesmo motor 1.6 do Ford Escort XR3, que tinha sua potência máxima de 86 cavalos com etanol na época. O Del Rey oferecia um bom acabamento, com revestimento em tecido de qualidade, vidros elétricos nas 4 portas de série. Não sei se você sabia, mas ele foi o primeiro carro nacional a oferecer essa comodidade.
Certeza que essa curiosidade já merece o seu like, não é mesmo? O Ford Del Rey possuía direção hidráulica, ar-condicionado, retrovisores elétricos e vidros verdes, proporcionando um conforto adicional aos ocupantes. Em 1983, o Del Rey recebeu uma transmissão automática de 3 marchas importada da Renault, já que era a única opção que cabia no sedã da Ford na época. Até hoje, existem muitos fãs do modelo, que tornam o Del Rey um dos carros mais queridos do Brasil. Seguimos com a segunda posição da nossa lista com o Volkswagen Voyage. Com mais de 1 milhão de unidades vendidas ao longo de sua história, o sedã Voyage é o derivado do Gol de maior sucesso. Lançado em 1981, o carro foi oferecido inicialmente com 2 portas nas versões S e LS, com opções de motores movidos a álcool ou a gasolina e câmbio de 4 marchas. Uma curiosidade interessante é que o Voyage foi totalmente projetado e desenvolvido no Brasil e já teve mais de 305 mil unidades exportadas para 58 países ao longo dos seus mais de 40 anos de história. Sim, ele já foi exportado para países como a Argentina e o México, que são seus principais mercados externos. O nome Voyage significa viagem em francês, e foi escolhido para o carro pela conotação com qualidades como charme e beleza. O design do Voyage é versátil, com formas, linhas e proporções harmônicas que combinam uma imagem clássica com modernidade. Curiosamente, o Voyage é conhecido como Gol Sedã em outros países da América do Sul, como América Central e México, sendo exportado apenas com o nome Voyage para a Argentina. O Voyage era mais similar ao Passat do que ao próprio Gol, compartilhando o mesmo motor arrefecido a água de 4 cilindros e 1,5 litro, com um carburador de corpo simples. Apesar de entregar apenas 65 cavalos a 5.600 RPM e 11 kg de torque, a 3.000 RPM era uma opção mais interessante do que o motor 1.300 de 42 cavalos do Fusca, aplicado no Gol de primeira geração, e também superior à versão Boxer, 1,6 litros de 4 cilindros de 54 cavalos. Em 1983, o Voyage recebeu um novo motor de 1,6 litro denominado MD270, mais conhecido como Torque. Ao longo dos anos, o Voyage passou por constantes evoluções, recebendo aprimoramentos mais significativos do que o próprio Gol em seus primeiros anos. Ele se destacou como pioneiro, antecipando em parte o que veríamos nos modelos da linha BX mais desejados, como o GT, GTS e GTI, com comandos leves e precisos e desempenho ágil e alerta em relação à cilindrada. O sucesso do Voyage ao longo de sua história é evidente, com mais de 1 milhão de unidades vendidas, sendo um dos carros mais populares da Volkswagen no mercado brasileiro, e com uma presença significativa em mercados internacionais. Sim, ele com certeza é um dos mais queridos do Brasil e merece fazer parte dessa lista. Sua trajetória de evolução constante e sua associação com o Passat, como referência em termos de desempenho e dirigibilidade, mostram a importância desse sedã na história da indústria automobilística brasileira. E você, arrisca um palpite do nosso campeão dessa lista? Só podia ser ele. O primeiro colocado é o Chevrolet Opala. O que falar desse carro, que é um sonho de consumo de muitos motoristas? Você por acaso sabe como surgiu o nome Opala? O nome Opala tem origens diversas. Uma delas é a junção das palavras Opel, uma marca alemã que cedeu muitos componentes para esse veículo da GM, e Impala, outro modelo americano de destaque, que emprestou motores e transmissão para a GM. Outra origem possível é a pedra preciosa Opala, um minério valioso que reflete várias cores quando exposto à luz, o que remete ao luxo e à sofisticação associados à nova linha da GM. Sim, o carro é luxuoso e imponente, igual a essa pedra. Apresentado em 1968 como linha 1969, o Chevrolet Opala contava com 2 opções de motor emprestados do Chevrolet Impala, um motor de 3,8 litros
6 cilindros em linha, com potência de 125 cavalos, e outro de 2,5 litros, 4 cilindros em linha, com 80 cavalos. A primeira versão do Opala vinha na carroceria sedã de 4 portas com opções de versão standard e luxo. As belas linhas do modelo, inspiradas no Opel Rekord, apresentavam uma linha de cintura ondulada no paralamas traseiro, seguindo o estilo garrafa de Coca-Cola do Corvette de 1968, que estava em alta na época. A dianteira do Opala tinha faróis circulares, diferentes dos faróis ovais do Opel Rekord, embutidos em uma grade cromada com muitos frisos horizontais, e as luzes de direção posicionadas abaixo do para-choque. Na traseira, uma faixa frisada exibia o nome da Chevrolet em forma cursiva, acrescentando charme e autenticidade ao modelo com nome de pedra preciosa. As lâmpadas de ré ficavam sobre o para-choque. A nomenclatura das versões era aplicada nas laterais traseiras do carro e as versões 2500 e 3800 eram indicadas nos paralamas dianteiros. As calotas cromadas combinavam bem com os pneus de faixa branca, conhecidos como banda branca em algumas regiões do Brasil. O Opala tinha espaço para 6 ocupantes, com bancos inteiros e alavanca de câmbio na coluna de direção, proporcionando conforto aos passageiros. Os motores de origem americana, embora não fossem os mais modernos, eram conhecidos por sua força bruta, robustez e alta potência, características tradicionais da marca. Um fato curioso é que, devido ao uso de ferramental europeu e norte-americano, os parafusos e porcas do motor e da transmissão eram em polegadas, enquanto o restante do veículo seguia o sistema métrico. Isso exigia que as concessionárias tivessem ferramentas com os 2 sistemas de medidas, o que só foi corrigido após alguns anos, adotando-se o padrão métrico que é utilizado no Brasil. Nos anos 1970, o Opala já demonstrava que veio para ficar, com vendas em alta. Em junho de 71, a Chevrolet lançou a versão que ainda hoje emociona os fãs do Opala, a versão SS. Essa famosa sigla presente nos modelos da GM desde 1961. O Opala, versão apresentada em 1971, utilizava um motor de 4,1 litros que já era utilizado pela matriz do Chevy Nova e no Impala desde 1968. Com uma potência de 140 cavalos, considerada boa para a época, e um torque bruto de 29 kg de torque a 2.400 RPM, o Opala tinha o câmbio no assoalho, proporcionando maior conforto ao motorista em comparação às versões anteriores, que tinham o câmbio na coluna de direção. Em 1975 foi lançada a perua Caravan, derivada do Opel Rekord Caravan, que já existia desde 1965 e incluía uma variante de 4 portas, curiosamente nunca oferecida no mercado brasileiro. Apesar de ter sido feita com transformações caseiras, a Caravan chegou ao mercado com apenas a opção de 2 portas. Mesmo com esse atraso significativo, a perua apresentava o novo visual da linha de 1975. Junto com a famosa perua, a GM também lançou o Opala Commodoro, uma nova versão de luxo que substituiu a Gran Luxo. O Commodoro possuía um interior luxuoso com apliques de jacarandá, meio teto revestido em vinil para o modelo coupé e um filete cromado pintado na linha da cintura do veículo. Em 1980, a versão Commodoro foi posicionada como uma versão intermediária e essa época marcou também uma profunda reestilização do Opala. Com formas mais retangulares, o modelo já mostrava sinais de cansaço, uma vez que o novo estilo visual não combinava bem com as formas arredondadas do Opala. Seu interior foi atualizado apenas alguns anos depois, com novas opções de acabamento, um novo volante e a reposição da alavanca de câmbio. A versão mais cara da linha Opala Caravan passou a se chamar Diplomata e em 1985 a linha passou por uma nova atualização de estilo. Foram introduzidas novas lanternas e faróis de milha foram adicionados aos faróis principais. Em 1988, o modelo passou por outra atualização de estilo, com forte inspiração no seu irmão menor, o Monza,
o que deu ao Opala uma sobrevida antes de sua despedida que ocorreu em 1992. Na versão lançada em 1991, que seria a última do Opala no mercado brasileiro, foram feitas várias mudanças, incluindo um novo câmbio de 5 marchas, um novo design interior, um volante com excelente empunhadura e direção eletrônica. Na parte mecânica, o Opala passou a oferecer freios a disco nas 4 rodas, um recurso inédito para modelos nacionais produzidos em larga escala. Ele também tinha direção assistida, considerada um luxo na época, além de outros detalhes estéticos. Posso dizer que o Chevrolet Opala merece ser o campeão da nossa lista de hoje. Chegou até aqui? Já me conta nos comentários qual é o seu carro preferido dessa lista. Se não viu a parte 1 desse vídeo, vou deixá-la disponível para você acompanhar. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.